Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar Top Employers. Hoje a ideia é a gente bater um papo, falar de práticas, falar de melhores práticas, de políticas, do que as empresas aqui no Brasil e ao redor do mundo estão fazendo de melhor quando a gente fala em termos de recursos humanos. E hoje a gente vai trazer alguns exemplos, algumas informações para compartilhar com vocês. Meu nome é Rafael Henrique. Eu sou o gerente responsável pelo relacionamento de contas aqui no Top Employers no Brasil. Junto comigo está o Gustavo Tavares, né, gerente regional, né, da região Américas, que vai me acompanhar, que vai trazer também alguns insights e participar dessa conversa com vocês também. Gustavo, bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Rafa. Bom dia a todos que estão com a gente. Prazer estar aqui com vocês. E acho que é um evento muito bacana, porque a gente fala muito de Top Employers, de melhores práticas, fala muito do que a gente consegue agregar. E esse, para nós, é talvez um dos momentos, né, mais emblemáticos do processo de certificação, que é justamente onde a gente consegue compartilhar com vocês um pouco das práticas que se destacaram entre as práticas que nós vimos, nós auditamos nas 1.700 empresas certificadas por Top Employers em 120 países. Então, esse foco desse material aqui são as práticas que a gente achou mais interessantes, né, que a nossa equipe de auditoria, que a Evelyn, que a Irene, que o pessoal que faz o acompanhamento das práticas com as empresas, né, identificou de mais interessante, e acho que esse é um momento muito legal, porque justamente coroa todas as iniciativas, todo o esforço que o RH faz em termos de trabalhar justamente a excelência das organizações. Então, acho que esse é um momento bem bacana. Eu vou estar aqui junto com o Rafa compartilhando essas ideias com vocês. A ideia é fazer um bate-papo bem descontraído, bem tranquilo. Então, bem-vindos, fiquem à vontade. No finalzinho a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Quem tiver alguma curiosidade pode mandar as perguntas aqui no próprio bate-papo, no próprio chat. E boa sessão para todo mundo. Obrigado, Rafa. Vamos embora. Obrigado, Gustavo. Até para todo mundo ter uma experiência melhor, né? Eu e o Gustavo, a gente vai desconectar um pouquinho as câmeras para a tela ficar full screen para todo mundo e todo mundo conseguir enxergar bem todas as informações que a gente vai apresentar. Tá? Falando um pouquinho, né, do dia de hoje, né, como a gente já adiantou, a ideia principal é a gente falar um pouco e compartilhar de algumas das melhores práticas que a gente tem para trazer para todo mundo, né? Mas como a gente tem muita gente que talvez esteja, né, tendo um primeiro contato com Top Employers, a gente vai dar um passinho para trás e contar um pouco de Top Employers. A ideia é a gente não utilizar o nosso tempo para falar de Top Employers, mas só para colocar todo mundo na mesma página e trazer algumas informações, né, principais entre as informações principais entre o processo aqui de certificação para todo mundo entender um pouquinho do nosso posicionamento. Tá? Então, Top Employers é uma empresa holandesa de certificação, né? O jeito mais simples e fácil que eu uso para a gente explicar um pouco do nosso posicionamento e o que a gente faz, eu brinco que Top Employers é o ISO de RH. Tá? Então, apesar de sermos, sim, uma certificadora, né, e a gente sabe que existem diversas certificações de mercado, inclusive de RH, o posicionamento de Top Employers acaba sendo único e particular, né, quando a gente fala em certificação. Então, a gente tem algumas questões bem específicas dentro do nosso processo que eu vou linkar aqui rapidinho para vocês com alguns exemplos. O primeiro processo é que Top Employers possui uma única metodologia nos 120 países que a gente atua. O que isso significa? Significa que as 450 práticas de recursos humanos que a gente avalia dentro do processo são exatamente as mesmas em todos os países que a gente atua. Significa que todas as empresas participantes, independente da indústria, independente do país, do continente que vai participar, vai estar dentro de um mesmo critério, dentro de uma mesma exigência, dentro de um mesmo padrão de análise, e, por consequência, a visibilidade e a mensagem que a gente passa aqui é uma empresa certificada Top Employers, independente que seja no Brasil, na Argentina, no México, na Itália, na Espanha, na Alemanha, na China, essa empresa ela está posicionada entre os melhores empregadores do mundo no seu país. Tá? Então, essa talvez seja
o principal grande diferencial de Top Employers quando a gente fala em termos de certificação, é essa visibilidade e acesso aos benchmarks globais, que não vai se limitar somente, né, às informações do seu país, da sua indústria, dos seus principais concorrentes. Outra característica bastante interessante de Top Employers é que a gente não faz, né, dentro deste processo, a gente não faz um levantamento ou uma pesquisa com os colaboradores da sua empresa. Então, a gente não mede percepção, a gente não mede clima, engajamento, opinião do colaborador. A gente entende e sabe a importância de medir esse indicador, né? Mas Top Employers vem com outro olhar, muito mais em termos de estrutura, de políticas, de práticas que estão efetivamente implementadas, né, dentro da sua empresa, e a gente vai ter esse olhar muito mais olhando estratégia e não opinião das pessoas. Então, a gente traz um outro olhar. Esse é um ponto bem legal, Rafa, porque justamente o que a gente está trazendo são melhores práticas implementadas pelas empresas. Então, até que ponto os colaboradores não conseguem ter a visibilidade da prática em si, que é o que a gente quer mostrar para vocês hoje, né? Então, acho que esse é um ponto muito interessante, porque o Top Employers, ele olha o entorno que a organização proporciona e ele vai buscar justamente o que é o fator que gera a motivação, que gera o engajamento, que gera o compromisso do colaborador. Então, é justamente o impulsionador desse compromisso que o Top Employers mede. Então, acho que por isso que é um processo bem interessante, porque ele não vai se limitar só ao que chega na ponta, mas senão a base de tudo, que são as iniciativas de recursos humanos. Exatamente. E por conta disso, o Top Employer se propõe a estar muito alinhado com a estratégia de negócio, estratégia de pessoas de cada empresa. Esse é um dos motivos também que a gente não produz um ranking. Então, no final do processo, né, as empresas que estão aqui presentes hoje, que já participam e são certificadas, sabem bem que a gente trabalha muito a questão de comunicação interna, externa, visibilidade da marca empregadora, mas a gente não vai, em momento algum, falar, olha, a sua empresa é a primeira, segunda, terceira empresa certificada no Brasil, na América Latina, no mundo e em qualquer outra parte. Tá? Por quê? Porque a gente entende que um ranking, ele te induz a implementar práticas, né, para você subir posições no ranking, obviamente, né, mas que talvez não estejam alinhadas ao momento de vocês, à cultura de vocês, ao DNA da sua empresa, né, e não esteja alinhada com a estratégia que você se propõe a fazer. Né. Então, o Top Employers está muito alinhado a isso, né, para que as empresas possam priorizar o que realmente vão impactar no dia a dia e no resultado financeiro, no resultado de negócio das empresas, e por isso que a gente deixa um pouquinho de lado essa questão de ranking. Obviamente que a gente conduz um processo de comunicação, né, para as empresas que foram certificadas, mas qualquer tipo de comunicação é feita sempre em ordem alfabética, sem fazer nenhum tipo de distinção se a empresa é melhor ou pior, se ela é boa, se é ruim, porque a partir do momento que a empresa atinge o nível de certificação, entendemos que ela possui um nível de excelência, né, global, né, gerando experiência para o seu colaborador em termos de recursos humanos. Tudo bem? Seguindo aqui um pouquinho, a explicação de como que Top Employer se posiciona, eu vou trazer 4 pilares onde a gente se posiciona em termos de valor agregado, onde a gente acaba impactando, né, uma empresa participante. Alguns deles a gente já acabou comentando um pouquinho, mas a marca empregadora, né, é um fator que hoje a gente acaba se apoiando muito nas empresas, né, para dar maior visibilidade na marca empregadora das empresas certificadas, que é totalmente diferente, né, da marca corporativa. A gente não vai querer saber o negócio que a sua empresa faz, o produto que a sua empresa vende, o serviço que a sua empresa proporciona, mas sim qual que é a experiência de trabalhar na sua empresa. Né? Porque um funcionário da sua empresa, ele se mantém engajado, ele vê uma jornada completa dentro da sua empresa em termos de oportunidade, de experiência, de próximos passos, né? E porque um futuro candidato vai optar pela sua empresa e não, né, para uma empresa vizinha, para um concorrente, ou qualquer empresa do mercado. Então, o Top Employers acaba ajudando muito as empresas a impulsionar os seus diferenciais, o que vocês têm, e proporciona para o seu colaborador em termos de diferencial, né, e trazer isso com maior visibilidade, tanto interna quanto externamente. O outro ponto que a gente chama de benchmark é realmente o acesso às informações do que é de melhor no mercado em termos de RH. Hoje, a ideia é a gente trazer alguns exemplos do que há de melhor, né? Obviamente que a gente
né, dentro do nosso processo, a gente avalia por volta de 450 práticas. Hoje a gente vai trazer algumas para conversar com vocês e mostrar, mas a ideia é que vocês tenham acesso a tudo. E a partir daí, né, vocês tomem as suas decisões baseadas na sua estratégia de negócios, de pessoas, as suas prioridades, o seu momento, né, vocês tomem as suas decisões do que faz sentido implementar, do que faz sentido melhorar, o que faz sentido manter. Tá? Então, o Benchmark ele vai trazer e proporcionar isso para vocês. O alinhamento é desde o alinhamento interno quanto externo. Quando a gente fala de alinhamento externo, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram algum colega de alguma empresa falar: minha empresa está alinhada às melhores práticas de mercado. Muito bom, muito legal, mas a pergunta que eu faço é, primeiro, o que são melhores práticas, o que você considera melhores práticas, e em que escala você está alinhado a essas melhores práticas? Top Employers traz isso para vocês. Então, vocês vão saber exatamente o que é uma melhor prática global, né, e o quão aderente vocês estão a essas práticas. E quando a gente fala em alinhamento interno, é garantir que o processo e o trabalho que é feito pela área, pelo departamento de recursos humanos, como que isso garante que se permeie entre outros funcionários, entre outras áreas, e se a gente bater 2, 3 portas depois do RH, as pessoas vão saber que o processo, as políticas estão desenhadas, estão feitas, estão implementadas, estão registradas. Elas não precisam saber isso na ponta da língua, mas elas vão conhecer e saber que existe o processo desenhado, e se precisar de maiores informações, ela pode acessar o formulário X, Y, Z, ou a plataforma, e é isso que a gente quer trazer como experiência também do posicionamento da área de RH. E, por fim, a conexão é o que a gente entende e o que a gente incentiva muito na comunidade Top Employers, que é a troca de conhecimento, é o intercâmbio de conhecimento entre as empresas certificadas. E aí, voltando à história do ranking, isso acaba funcionando muito entre as empresas já certificadas ao redor do mundo, porque não existe essa competição, né? Então, a questão de, eu queria entender um pouco mais o tema X, né, de empresas que são referência nesse tema, como que foi implementado, como que eles comunicaram, como que eles, né, quem que é elegível desse processo. Então, Top Employers é responsável por fazer a ponte entre vocês e qualquer outra empresa certificada, e isso acaba funcionando muito naturalmente no dia a dia. Tá legal? E um outro ponto, porque acaba ficando muito, quando a gente fala de certificação, né, o reconhecimento a gente acaba nem precisando explicar, né, que obviamente a empresa atinge um nível de certificação, ela foi certificada, ela pode usar o selo, vai ter o troféu, vai ter o reconhecimento e tudo mais. Isso fica muito claro, qualquer pessoa que pense em participar de uma certificação entende e sabe como que funciona e o que vai ter de retorno em termos de visibilidade. Mas a gente traz alguns outros KPIs, né, a gente fez um estudo recente, onde a gente acompanhou alguns indicadores de RH, né, e o quanto esses indicadores também impactam os indicadores financeiros, os indicadores de negócio, né. Então, a gente viu que realmente as empresas que se predispõem a ter uma estrutura de recursos humanos mais organizada, um processo de gestão, de liderança, de comunicação, acabam tendo, né, KPIs e indicadores, né, superiores às empresas não certificadas, quando a gente fala de RH. E quando a gente junta todos esses KPIs, quando a gente olha, às vezes, separado, a gente não consegue entender o impacto que isso pode gerar no meu negócio, no meu dia a dia. Qual que é o papel fundamental de RH? É muito comum ouvir, somos um RH estratégico, somos um RH, um parceiro de negócio, mas, efetivamente, como que eu posso posicionar minha área como um parceiro de negócio? Como que eu posso impactar no dia a dia da minha empresa e impactar diretamente no resultado financeiro da minha empresa? E é esse estudo que a gente fez. Então, a gente pegou um grupo de empresas, né, de tamanhos, indústrias e países, né, diferentes, um grupo de empresas que são certificadas versus um grupo de empresas não certificadas. E a gente acompanhou esses dois grupos ao longo de 5 anos, e a gente viu que quando a gente observou os indicadores de RH, e aqui eu trouxe alguns exemplos como favorabilidade, turnover, absenteísmo, né, engajamento, NPS, assim como outros, a gente viu que as empresas certificadas tiveram um resultado superior às empresas não certificadas, em termos desses temas. E, por consequência, né, quando a gente junta todos esses indicadores, a gente vê que isso acabou impactando também, né, em indicadores financeiros de negócio, como receita e ações. Então, a gente vê que as empresas certificadas, ao longo desses 5 anos,
tiveram uma evolução de receita, em média, até 20% maior em relação às não certificadas, e as ações valorizaram até 8 vezes mais. Ah, é porque tem um selo Top Employers? É porque ele tem um troféu na recepção do escritório? Não. A gente está falando de governança, a gente está falando de garantir que todo o processo está sendo feito e conduzido de forma, né, padronizada, de forma correta e está sendo monitorada, né, por um órgão externo, que é o Top Employers global, que garante que todas as políticas e práticas estão enquadradas dentro de um mesmo critério. Tá? Então, a certificação ela vai muito além do que somente a premiação. A premiação é uma consequência do processo. É a cereja do bolo, mas existem outros pontos, né, atrás da certificação do troféu que a gente acaba vendo um impacto bastante fundamental no processo do dia a dia. Esse ponto que você está tratando, Rafa, é muito importante porque assim, a gente fala muito de certificação como se fosse, legal, mais um prêmio, mais um reconhecimento. Sim, lógico que tem o aspecto do reconhecimento, lógico que vai ter, mas a gente não quer se limitar ao reconhecimento, até porque boa parte das empresas com que a gente trabalha no mundo todo, eu diria que a grande maioria são empresas que talvez não precisassem fazer uma certificação porque elas já são marcas reconhecidas, já são marcas de destaque. Mas o que está por trás dessa decisão de eles participarem do Top Employers vai além do reconhecimento, vai justamente de encontro, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são esses insights, que são entender que são essas práticas, entender oportunidades de mercado, conseguir valorizar as iniciativas de recursos humanos. Acho que esses são os pontos principais. Perfeito. Eu vou avançando um pouquinho aqui, Gustavo, até para a gente já chegar nas práticas, que é o que mais interessa. E aqui eu só queria mostrar um pouquinho da estrutura da certificação. Como que a gente divide e estrutura as 450 práticas que a gente avalia, que eu comentei com vocês. Essas práticas, elas estão divididas nessas 6 grandes dimensões e 20 tópicos. Tá? Então, basicamente, é todo o ciclo de vida, né, de um colaborador dentro da empresa e todos os subsistemas de recursos humanos, né, os subsistemas que estão abaixo do guarda-chuva RH. Então, a gente vai falar de temas como estratégia de pessoas, liderança, employer branding, carreira, aprendizagem, valores, remuneração, engajamento. Todos os temas relacionados a RH estão dentro do processo de certificação. Hoje a gente vai apresentar algumas práticas de algumas empresas certificadas dentro desses tópicos, né, e aí a gente vai mostrar para vocês. E aí, antes que alguém fique em alguma dúvida, só para entender rapidinho como que funciona o processo de certificação, a gente está dentro de um processo bastante rígido de etapas, né? Então, qualquer empresa que tenha um interesse em participar do processo de certificação, ela vai participar dentro dessas 5 grandes etapas. Uma entrevista prévia, né, que não existe nenhum tipo de compromisso ou custo de participação para fazer essa primeira etapa, que a gente chama de pre-screen, que é uma entrevista onde a gente vai avaliar a aderência das políticas atuais, né, da sua empresa, né, e a probabilidade de vocês, né, da sua empresa certificar já no primeiro ano de participação. Feito isso, aí a gente vai para a etapa de preenchimento do material. Então, cada empresa vai receber um questionário. De novo, não envolve funcionários, não envolve pesquisa com o colaborador, é o RH o responsável por fazer o preenchimento desse questionário. Imagina que é um menu com 450 práticas de RH e vocês vão sinalizando o que já está implementado ou não dentro da sua empresa. A etapa 3, a etapa seguinte de validação, é um diferencial onde a gente vai fazer o levantamento de evidências. Então, após vocês preencherem esse material, a gente vai ter etapas de reuniões onde o nosso auditor entra em contato com vocês para levantar evidências, resumidamente, para garantir que o que está preenchido no questionário realmente está implementado na sua empresa. Tá? Então, a gente conduz essa etapa. A penúltima etapa, talvez seja o maior diferencial de Top Employers, aí a sua empresa não está mais envolvida, porque quem vai ser auditado é a Top Employers. Então, a gente contrata um órgão externo, é uma empresa global de auditoria que chama BDO, que ela vai auditar a Top Employers para quê? Para garantir que a gente seguiu com a metodologia, padrões e processos com todas as empresas, garantir o mesmo nível de exigência, né, com todas as empresas, garantir que não houve nenhum tipo de viés cultural, né, e também garantir a isenção de Top Employers. Então, todas as empresas vão ser auditadas, né, dentro de um mesmo processo, dentro de um mesmo critério, dentro de um mesmo padrão. Empresas que atingirem um score acima de 60 pontos, numa escala de 0 a 100, foram certificadas. Empresas que não atingiu, não foi certificada. E aí a última etapa, já é a etapa de comunicação,
etapa de feedback, etapa de entrega dos resultados, dos relatórios, e aí a gente pode dar maiores informações, né, para vocês, quem tiver interesse, a gente pode entrar um pouquinho mais no detalhe desses temas. Falando em comunicação, a gente trabalha muito, como eu já falei, a parte de comunicação e visibilidade, tanto interna quanto externa, então a gente traz alguns exemplos aqui do que as empresas acabam fazendo para divulgar essa conquista, que não é uma conquista só do RH, mas é uma conquista da empresa como um todo, né, se posicionar entre os melhores empregadores do mundo. E também os nossos parceiros de mídia, onde a gente acaba divulgando cases de sucesso das empresas certificadas. Então, aqui no Brasil, o nosso parceiro de mídia oficial é a Harvard Business Review. Então, eles têm um trabalho muito bacana com as empresas certificadas, onde eles entram em contato com as empresas para divulgar e escrever cases de sucesso, de novo, sempre dando a visibilidade para a marca empregadora. Qual que é a experiência de trabalhar na empresa A, B ou C? O que faz o colaborador continuar trabalhando nessa empresa? O que faz essa empresa ser uma referência no mercado? Tá? E na América Latina como um todo, um outro parceiro de mídia é o Mundo Executivo, que a gente também trabalha bastante em parceria com eles. Aqui a gente traz um resumo de todos os entregáveis. Eu não vou mais falar sobre Top Employers, prometo, a gente vai para as práticas. Já adianto que esse material a gente vai compartilhar com todos aqui presentes, né? Assim que a gente terminar a nossa sessão, esse material vai estar disponível para todo mundo. E essa sessão também está sendo gravada, então, obviamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, que quiserem acessar, esse material vai estar livre para vocês acessarem. Muito bem lembrado, Gustavo. E aqui, quais são essas empresas que são certificadas? Então, no mundo, são 1.700 empresas, né, mais ou menos certificadas, e aqui a gente traz alguns exemplos delas, né? Algumas de vocês estão presentes aqui hoje, né? Algumas ainda não participam com a gente, mas o que a gente, né, traz de informação é que a visibilidade que vocês vão ter a partir do momento que participam, se certificam, é posicionar a sua empresa, a sua marca empregadora, dentro desse grupo, desse hall de empresas também certificadas ao redor do mundo, e a mensagem que a gente passa aqui, em termos de estrutura e de experiência, né, para o colaborador, a sua empresa é tão competitiva quanto o que essas empresas também oferecem para os seus colaboradores. Seguimos, Gustavo, algum comentário? Podemos falar um pouquinho de práticas? Agora, essas práticas que a gente vai mostrar agora para vocês, eu acho que o grande destaque do que eu queria fazer é que a gente fala muito de melhores práticas, a gente pensa pensando, nossa, mas melhores práticas deve ser nos Estados Unidos, na Europa. Não, o que a gente vai mostrar aqui para vocês, tudo o que a gente vai mostrar aqui para vocês, são práticas que foram implementadas e encabeçadas na nossa região, no Brasil e na América Latina. Então, o Rafa, a gente, por uma questão, obviamente, de respeito à proteção, à lei de proteção de dados, a gente não pode abrir quem são essas empresas, né? Mas a gente vai dar algumas dicas para vocês ao longo do material de que são essas práticas, se elas são aqui no Brasil, se elas são fora, de que indústria estão essas empresas. E acho que isso é muito bacana. A gente acaba tendo muito complexo de olhar para o Brasil e falar, puxa, a gente não tem práticas tão legais, a gente não tem nada muito diferenciado, putz, e ao contrário. Nós, no relatório global do Top Employers, que foram 45 práticas, a América Latina contribuiu com 11. Né? Então, você imagina que praticamente um quarto das práticas globais de 2021, que foi um ano, né, que a gente certificou ao longo de 2020, que foi um ano super desafiador, elas vieram da nossa região. Então, reforça a capacidade criativa do brasileiro, do latino-americano, reforça que a gente tem muito essa questão de trabalhar com poucos recursos, mas de forma muito criativa, de forma muito objetiva e de uma forma muito conectada com as pessoas. Então, acho que essas práticas que a gente vai ver agora, essas 6 práticas que a gente vai ver agora, elas têm muito disso. Então, putz, bora, Rafa, vamos mostrar, porque acho que chegamos ao momento que todo mundo queria ver. Vamos lá. A gente dividiu essas práticas dentro daquelas dimensões e pilares que a gente, né, comentou com vocês, né, nos últimos slides. A primeira prática é do pilar da dimensão estruturar, onde a gente vai falar sobre organização e gestão de mudança. Então, essa prática aqui que a gente vai comentar é uma prática de uma empresa química multinacional, né, por volta de 1.700, 1.800 funcionários, essa prática é aqui do Brasil, tá? Onde essa empresa implementou, né, essa política, essa prática de incentivar os funcionários, né, em participar e conduzir também as mudanças da companhia, da empresa, da gestão, a partir da base. Ou seja, né, como que essa empresa ela teve o desafio de conectar os funcionários desde a base, integrá-los, né, no compartilhamento de ideias, de projetos, de tomadas de decisão, né, e, por consequência, fazer
com que todos façam parte, né, das possíveis mudanças, né, organizacionais. Então, a gente traz alguns exemplos, né, de como foi feito isso, como que eles organizaram esses grupos, né. No caso dessa empresa, ela formou grupos, né, de funcionários por afinidade, né, e nos resultados a gente vai mostrar alguns dos exemplos desse grupo, né. Esses grupos usavam uma mídia social interna, né, tanto para formar os grupos, para compartilhar as ideias, para publicar essas novas ideias e para trazer novas pessoas para participar disso, né? E aí, formando o grupo, eles geravam as ideias e formatavam isso. Com o grupo já formado, né, existia um processo existe, né, um processo de uma banca, né, avaliadora, onde eles vão avaliar as ideias, o processo, e se faz sentido seguir, se está dentro da estratégia de negócios da empresa. Caso seja uma ideia com potencial, né, eles envolvem todo o comitê de liderança. Eu acho que esse é um ponto bastante importante de falar. Muitas das práticas que a gente vai apresentar aqui hoje, né, a gente vai falar da participação dos funcionários, a gente vai falar do papel fundamental do time de RH, mas principalmente, né, o papel da liderança, né? Então, o RH, a gente fala que o RH é o facilitador de muitos processos, de muitas políticas, de muitas práticas. Mas a liderança, ela precisa estar envolvida em qualquer tipo de tomada de decisão, em qualquer tipo de tema relacionado a recursos humanos também. Então, essa é uma das práticas onde não só a liderança da companhia como um todo, mas principalmente o comitê de liderança, né, se envolveu não só para aprovação, mas pela validação das ideias, desses processos e desses grupos. Tá? E sabe que é um ponto bem bacana aqui também, desculpa, Rafa, já claro, não queria interromper seu raciocínio, mas o que é muito bacana aqui é justamente você conseguir fazer a conexão entre as necessidades do dia a dia e a conexão com o negócio no longo prazo, porque justamente hoje, quando a gente olha, especialmente em processo de avaliação de desempenho, o grande desafio é como é que a gente conecta ciclos cada vez mais curtos de avaliação de desempenho, né, com metas de longo prazo, com missão, com propósito, com legado da organização. Então aqui você consegue ter a combinação desses dois fatores. Você não fica só preso naquela questão de curto prazo, né, porque você está justamente colocando as pessoas que estão na base, que estão no dia a dia participando e comunicando essas necessidades, e a liderança vem por trás também para complementar como é que a conexão entre essas necessidades do dia a dia com a visão de longo prazo da organização. Então, talvez uma das soluções simples, efetivas, funcionais que a gente vê para um dilema que várias organizações estão passando hoje. Como é que eu trabalho com ciclos de desempenho mais curtos e como é que eu faço para conectar essas metas com os objetivos de longo prazo da organização? Exatamente. E aí, qual que é a função do RH nisso? Então, os grupos estão feitos, a liderança está envolvida, e o RH, de novo, voltando à história da facilitação, o RH ele vai ser o responsável pela comunicação, né, garantir a comunicação, a promoção desse processo, dessas ideias, né, garantir a governança e também as possíveis ferramentas que forem necessárias para que um programa, né, seja realizado. E aí, desde ferramentas mais tecnológicas ou menos tecnológicas, mas que garantir essa governança do processo, né? Então, outro papel importante é após o lançamento, né, desses programas, né, o RH ele conduziu também pesquisas e workshops entre os líderes e também os participantes para entender como que foi feita a implementação, qual que foi o impacto disso e possíveis áreas de melhoria, né, porque não é um processo único com um final, mas é cíclico. Então, a gente precisa também entender o papel de recursos humanos, como que apoia e ajuda nesses processos de melhoria contínua dentro de qualquer tipo de programa que seja implementado dentro das empresas. E aí, quando a gente fala de alguns resultados, né, dessa empresa, a gente viu que alguns grupos se formaram, alguns exemplos de projetos foram implementados, né, então grupos mais relacionados à diversidade e inclusão, como comunidade LGBTQI, maternidade, diversidade, igualdade racial. E aí foi através desses grupos, né, alguns dos exemplos de projetos que foram implementados, foi um evento semanal de diversidade e inclusão dentro dessa empresa, né, como que a gente divulga isso
para todos os funcionários, para os funcionários entenderem o que é diversidade e inclusão, o que a empresa está fazendo, como que a empresa se posiciona sobre determinados temas. Também projetos de mês da consciência negra, workshops e guias sobre maternidade e paternidade, também é muito importante. Sala de amamentação no escritório. Então, a partir do envolvimento, né, da linha de frente, entre aspas, né, dos funcionários, desde a base, como que eles foram, né, envolvidos nesses temas, como que foi criado e que tipo de projeto, né, surgiram através dos grupos formados. Eu queria trazer algumas referências, até só para a gente né, pensar um pouquinho, né, quando a gente fala, né, a gente viu que muitos dos projetos e dos grupos que se formaram, né, de diversidade, né, o que eu posso trazer aqui é que 67% das empresas que são certificadas aqui no Brasil, elas envolvem os funcionários na integração de diversidade e inclusão na cultura, né, da empresa. Porém, quando a gente fala aqui no Brasil de diversidade, né, as empresas, pelo que a gente vê, ainda o foco das empresas, quando o tema é diversidade, o foco é igualdade de gênero, né, em oportunidades de carreira, posições na liderança, qualidade de salário, etc., e tudo mais. Né? A gente vê que quando a gente fala de diversidade, 95% das empresas certificadas, né, olham para o tema de gênero. E aqui no Brasil, outros temas ainda estão caminhando, né? A boa notícia é que a gente tem outros grandes exemplos, mas a gente tem um caminho longo ainda a seguir. Tá? Então, quando a gente fala de diversidade, diversidade é um tema muito amplo, que ela vai além do tema de gênero. Né? E quando a gente fala de, por exemplo, eu peguei alguns dados legais aqui para compartilhar com vocês. Por exemplo, empregar pessoas de origem menos favorecidas, ou a diversidade em histórico-educacional, não olhando somente para a universidade A, B ou C, né? Esses temas eles estão na agenda de aproximadamente 60% das empresas certificadas. E já quando a gente fala de inclusão do público LGBTQI e programas de atração e retenção para pessoas idosas, por exemplo, aí o percentual já cai. Já só 40% das empresas aqui no Brasil que são certificadas colocam esse tema na agenda como diversidade. Então, quando a gente fala de formação de grupos, quando a gente fala de diversidade, é um tema muito amplo que a gente vai falar, né? Que ele não se limita somente à equidade de gênero. E a gente vê que as empresas, sim, estão se mexendo, estão trazendo informações, estão formando novos grupos, formando novas políticas, mas a gente tem um espaço de aprendizado bastante grande pela frente. Esses são pontos importantes que a gente está comentando, porque no final não existe uma prática de diversidade mais importante do que a outra. Existe a prática de diversidade que melhor se aplica à estratégia da sua empresa e se aplica ao contexto da demografia onde você está inserido. Então não adianta a gente achar que porque todo mundo está fazendo agora no mês de junho as iniciativas LGBTQI, a gente vai então agora focar todos os esforços neles. Não, porque você tem que olhar também a questão da mulher, você tem que olhar a questão das pessoas que vêm de comunidades menos favorecidas, você tem que olhar o etarismo, né, que é justamente como é que a gente vai garantir a continuidade de carreira das pessoas com mais de 50 anos. Então, a liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Então, putz, o foco de diversidade ele é super amplo, né? E o que a gente tem visto que tem funcionado bastante é justamente você entender primeiro da base, que é o exemplo que a gente está trazendo, da base, o que é o problema, né? E levar isso como uma discussão que está a ser feita de uma maneira coordenada com a liderança, e não simplesmente assim, vamos botar aqui um logo bonitinho, colorido do LGBTQI no nosso site, e essa é a nossa forma de trabalhar a diversidade. As pessoas já não compram mais essa visão um pouco mais superficial. Os colaboradores estão cada vez mais engajados, estão cada vez mais atentos, e eles querem consistência. Então não basta a gente falar uma coisa bonita na rede social e na prática na organização não ter isso, né, evidências claras de que isso está acontecendo. Acho que esse é um ponto cada vez mais importante. Legal. Agora a gente vai entrar num outro tema, né, do pilar desenvolver, onde a gente vai falar de algumas práticas, né, de empresas quando a gente fala de aprendizagem.
Tá? São 2 ou 3 práticas, né, de empresas diferentes, mas basicamente sobre o mesmo tema. Essa primeira é de uma empresa do setor financeiro, né, também uma empresa multinacional. Essa prática, ela é uma prática de uma empresa que está na Colômbia, né, onde a gente fala de treinamentos personalizados para cada colaborador. Tá? Então, eu acho que cada vez mais, né, essa é uma abordagem bastante diferente do que a gente vê nos modelos tradicionais, né, os formatos únicos para todos os colaboradores, para todas as pessoas de uma área específica, né? Onde essa é uma plataforma de aprendizagem, né, personalizada, onde cada colaborador tem o seu próprio acesso, né, e a possibilidade de se candidatar ou realizar treinamentos, né, conforme a sua necessidade, conforme as suas aspirações de carreira, mas é importante dizer também que precisa estar alinhado, né, com as necessidades da empresa, com as necessidades do negócio, as necessidades da sua função. Então, aqui a gente traz alguns exemplos dessa empresa, que ela traz uma gama de treinamentos, mas que esteja personalizado para cada pessoa. Não obrigatoriamente todas as pessoas de uma mesma área, de um mesmo cargo, de um mesmo nível, vão fazer todos os treinamentos, porque não necessariamente eles precisam estar dentro de um mesmo leque. Outro ponto bastante legal, que aí já faz algum link também, como que as empresas têm incentivado, né, os funcionários a compartilhar os conhecimentos. E eu vou trazer aqui 2 exemplos. Um exemplo dessa empresa, onde o colaborador, eles selecionam alguns colaboradores. Essa é um exemplo de uma empresa de energia aqui do Brasil. Tá? Então, eles selecionam alguns colaboradores para fazer treinamentos externos, então eles identificam as necessidades, né, de temas que fazem sentido para a área, para o departamento, para o negócio. Né? Então, eles selecionam alguns desses colaboradores para fazer os treinamentos externos e depois compartilhar internamente. Né? Então, tem algumas regras que são seguidas, então os gestores que vão decidir quem que é elegível e quem vai participar desses treinamentos, né? Eles recebem esse conhecimento e eles têm a missão de passar adiante, né? De ser o facilitador, de ser o multiplicador de conhecimento dentro da empresa. Existem sempre cronogramas que precisam ser respeitados, algumas questões que devem cumprir, né, quando ele assume esse papel de multiplicador. Então, tem algumas regrinhas que essa empresa determina para que os colaboradores que façam os treinamentos externos cumpram para compartilhar isso internamente. Tá? E o resultado, a gente viu alguns resultados legais que essa empresa compartilhou com a gente, mas principalmente o ganho não só de conhecimento, mas também gerando uma economia financeira também. Porque pensando hoje, né, ainda mais hoje, num processo de pandemia, fica inviável você pensar em mandar um grupo de funcionários ou uma área inteira para realizar um treinamento externo. Né? Mesmo antes da pandemia, esse é um processo que ele precisa de uma logística bastante grande e, por consequência, é um custo financeiro bastante elevado. Né? Então, a gente viu que essa empresa, no caso, né, que compartilhou essa prática com a gente, teve um ganho aí, uma economia de 9 vezes mais do que gastaria se o grupo inteiro, ou todos os funcionários, ou um grupo maior de funcionários fizesse esse treinamento. Então, esse processo de compartilhamento interno, né, através de um conhecimento de outros treinamentos, é uma prática que vem sendo adotada, não só por essa empresa, né, uma empresa de energia, como a gente tinha comentado, mas outras empresas também no mercado acabam adotando esse processo de compartilhamento de conhecimento. E olha que interessante a gente olhar esses 2 exemplos que você trouxe aqui, Rafa, porque a gente está falando agora de uma disruptura do modelo de aprendizagem. Né? Aquele modelo, uma pessoa ensina e várias aprendem, ele está sendo desafiado pelo processo do social learning, do aprendizagem social. Então, você já não vai ter mais aquela figura de que uma pessoa ensina e várias aprendem. Senão, você cada vez mais vai ter situações onde várias pessoas vão ter skills, vão ter habilidades, vão ter competências diferentes. Essas habilidades são complementares e você, como parte de um time, tua responsabilidade vai também ser como é que você contribui para o desenvolvimento de seus pares, né, nesse processo. Então, acho que tem uma quebra de paradigma bem forte aqui, que desafia o modelo educacional do século XV que a gente tem até hoje.
né, de que uma pessoa ensina e várias aprendem. Não, e a dinâmica agora é outra, com as redes sociais, com as próprias plataformas, essa forma com que as pessoas têm a possibilidade de você desenhar treinamento sob medida, isso justamente está em linha com essa visão que está vendo de ser cada vez mais um modelo participativo, um modelo complementar e que sejam, né, que as pessoas cada vez mais possam contribuir de forma decisiva com suas próprias experiências, né, no aprendizado e no desenvolvimento dos colegas. Perfeito. É o que a gente chama de aprendizagem social, que já vem em linha com essa outra prática, que basicamente é a mesma ideia, só que aproveitando os conhecimentos internos. Então, não é, como na empresa anterior, né, na prática anterior, onde selecionam alguns colaboradores para fazer um treinamento X externo e traz o conhecimento para casa. Esse outro exemplo, essa outra prática de aprendizagem social, é aproveitando os conhecimentos internos que já estão na sua casa. Como que a gente multiplica isso para os demais colaboradores? E aí eu não estou falando daqueles treinamentos que era muito comum a gente ver, por exemplo, o fulano ele tem um conhecimento bastante elevado em Excel, então ele vai fazer um mini treinamento aqui para falar de Excel. Ou o ciclano, ele tem um conhecimento de inglês, então depois do horário ele vai dar algumas aulas de inglês para todo mundo. Então a gente está falando de temas diferentes, a gente está falando de temas como desenvolvimento de carreira, ambiente de trabalho, ferramentas de gestão, então outros temas que estão no dia a dia também da empresa e que muitas vezes você já tem o conhecimento em casa, como que a empresa ela vem trabalhando para disseminar esses, né, compartilhar esses conhecimentos com os demais colaboradores. E essa é uma prática onde a gente está vendo em muitas empresas. Então, a questão de aprendizagem social, né, vem aparecendo em diversos exemplos de empresas, não só no Brasil, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. A gente tem ferramentas que possibilitam e facilitam que isso aconteça. E acho que tem dois exemplos que eu acho que são bem legais aqui para complementar o que você está apresentando, Rafa. O primeiro ponto é justamente você não precisa, a preocupação não é você montar conteúdos pesados, densos de treinamento. Não, o que a gente está procurando são o que a gente chama de nuggets de conhecimento, né? O nome não é meio esquisito, mas assim, é justamente isso. Você ter em condições de em 5 minutos, em 10 minutos, contextualizar aquela técnica, aquela metodologia, aquela teoria em aplicações práticas do dia a dia. Acho que e esse é um ponto que faltava muito, né? Porque você acabava tendo sessões de capacitação muito mais enfocadas em temas mais técnicos, mas na hora de você fazer a aplicação prática daquilo no seu dia a dia, você não tinha referência interna, você não tinha uma pessoa, não tinha o papel de um champion que ia estar te ajudando nesse processo. E agora, com essa questão da aprendizagem, você talvez não vai ter só o papel do champion, que é aquela pessoa, aquela referência para você fazer consultas, mas você vai estar sendo convidado a gravar um vídeo de 1 minuto e meio para falar assim, olha, como é que eu fiz isso aqui? Então a gente até brinca, e várias empresas fazem como é que eu hackeei tal coisa. Né? Então você põe isso numa plataforma, como o Rafa falou, de vídeos curtos, vídeos rápidos, que você possa acessar de um aplicativo, você possa acessar de um YouTube, e isso se torna uma parte do ongoing training. Então aquela parte do on-the-job training que você tinha, aquele 70% que era você aplicar, você não está soltando a pessoa e falar, vai lá, meu filho, resolva. Não, você vai ter esse suporte, você vai ter essas referências que você vai estar podendo consultando e fazendo com que a própria fixação do conhecimento, do conteúdo, se dê de uma maneira mais natural, de uma maneira mais efetiva e garantindo aquela retenção, né, daquele conhecimento mais para frente. Então, acho que é um ganha-ganha fantástico esse tipo de iniciativa. Esse é um ponto que você colocou, Gustavo, que é fundamental. Como que a gente garante a fixação do conhecimento de forma rápida e ágil? Então, a gente tira um pouco aquela questão de treinamentos longos, de sala de aula, que demoram para acontecer, e talvez, né, o percentual de fixação de conhecimento não seja tão alto quanto esses treinamentos mais né, pocket, vamos dizer assim. Então, como que a gente ganha agilidade no processo, inclusive no tema de aprendizagem? Que acho que esse também era o grande desafio, porque quando você media a aderência do conteúdo no final do treinamento, quando você medir de novo a aderência, esse inclusive é um KPI que nós do Top Employers medimos. Quando você medir a retenção daquele conteúdo 6 meses depois, 1 ano depois, era baixíssima. Porque justamente a pessoa esquece, o que ela não aplica, ela esquece. Então você tem
garantir que ao longo do processo você tenha pequenas interações, coisas muito rápidas, muito pontuais, que não sejam coisas chatas, que não sejam coisas assim, tipo, extremamente formais, e que você tenha, fala assim, puxa, não é mais um instrutor, é o meu colega que está gravando um vídeo. Só por curiosidade, deixa eu ver o vídeo que ele gravou para ver como é que ficou, se ficou bacana, se não ficou, se ele tem uma coisa que ele falou que eu poderia ter falado diferente. E aí você gera o engajamento. É nessa hora que você gera o engajamento sobre o conteúdo. Porque na hora do treinamento fica aquela coisa, todo mundo fala, todo mundo repete, ok, beleza, na hora terminou, ótimo. 2 semanas depois você está em outro treinamento, você nem sabe o que foi aquele treinamento que você teve semana passada. Exatamente. E um outro desafio também que as empresas, e principalmente o RH, tem, é como a gente garantir a efetividade dos treinamentos, né? Que vai um pouco até em linha com a próxima prática que a gente vai falar, que é de uma outra empresa, mas como que avalia o impacto de todo o treinamento, e o que impactou e como que a gente garantiu que o conhecimento ficou retido, né, nos seus colaboradores, né? Então, resumindo um pouco da prática e como que essa empresa aqui, que é uma empresa de energia, ela, resumindo um pouco de como que foi implementado e como que eles garantem essa avaliação do impacto desses programas, é envolvendo os stakeholders. Tá? Então, não somente no levantamento das necessidades e conteúdos, que óbvio que é peça fundamental para a construção de treinamentos de aprendizagem, mas também nas métricas, né, e avaliação final do impacto desses treinamentos, nos resultados do negócio, nos resultados do dia a dia. Então, essa é uma prática onde eles conseguiram avaliar bem, né, não só o desenho do treinamento, mas o que isso impactou. Então, eles criaram métricas, né, que a princípio eram métricas mais de percepção, sentimentos, traduzindo isso agora em métricas, né, em KPIs, em números de efetividade. E eles tiveram alguns resultados bem legais, né? Então, de novo, né, eu vou ser um pouco repetitivo, mas essa é uma iniciativa onde o RH, de novo, é um facilitador. E os stakeholders, eles são os protagonistas, né? Deixa de avaliar, né, essas percepções e traz métricas, né, para tomada de decisão. Né? Sai um pouco da visão, sai um pouco também da visão do RH ser só o parceiro de negócios. O RH Exato. É o parceiro de tudo. Parceiro das pessoas, parceiro do desenvolvimento, parceiro dos temas importantes. Então, não é só aquela questão de ser uma via única. O papel do RH aqui tem justamente esse papel de facilitador. Então, quanto mais o RH estiver envolvido nessa de trazer para a liderança as dores do campo, por dizer assim, né? E trazer para o campo o que são os guidelines que vêm da liderança, esse é o papel que a gente espera inclusive é uma mudança que a gente vê claramente do pós-pandemia, essa questão de como é que a postura que os business partners vão começar a ter daqui para frente. Então, mudou também o papel de... Tanto que a gente chegou na casa de 80% das empresas aqui no nosso país, eles medem o aumento dos conhecimentos de seus funcionários, e não só medem, né, o aumento e o impacto disso, mas eles também reportam, né, de forma, né, padronizada e regular, né, os resultados dessas métricas, desses KPIs, e a eficácia desses portfólios de treinamentos que eles oferecem para os colaboradores internamente também. Seguimos? Algum Maravilha. Ponto adicional aqui? Acho que até convidar as pessoas que tiverem com alguma dúvida, alguma pergunta, se quiserem, a gente vai ter alguns minutinhos no final, não sei quanto tempo, mas acho que uns 2, 3 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade aqui na seção perguntas, aqui na janelinha do GoToWebinar, por favor, fiquem à vontade. Legal. E aí a última prática que a gente quer trazer e compartilhar, dividir com vocês também, está relacionada à dimensão de atrair, né? Mais voltada para a marca empregadora, né? Especificamente do Alumni, né? Para quem não sabe, Alumni nada mais é que um grupo de ex-funcionários, de ex-colaboradores, que também é uma tendência que vem crescendo. Qual é o ganho de fazer um grupo de ex-funcionários se ele não é mais meu funcionário, se ele não me traz mais resultado? Né? Aqui a gente está falando de temas que está relacionado diretamente à marca empregadora, está relacionada diretamente à experiência, né, o employee
experiência do colaborador, a gente está falando da jornada do colaborador, que ela não termina só quando o colaborador deixa a empresa, quando ele vai para uma outra empresa e tudo mais. Então, a gente vê que cada vez mais, né, existe um espaço grande ainda para, né, as empresas trabalharem esse tema, mas a gente vê que as empresas que acabam criando esse grupo de ex-colaboradores ganham os verdadeiros embaixadores da sua marca, né? E como que a gente garante que isso tragam resultados, né, a curto, médio e longo prazo para a sua empresa também. Tá? Esse exemplo, no caso, até só para a gente compartilhar, de uma empresa global de consultoria, né? Essa prática, ela não só é feita aqui no Brasil, como outros países da América Latina, então ela tem a mesma prática em diversos temas, e a gente viu que essa empresa ela teve resultados bastante expressivos, né, do que saiu desse grupo, né? Então, a gente trouxe 4 grandes exemplos aqui. Tiveram 66 readmissões por conta dessas comunidades dos ex-colaboradores. Então, eles produziam, né, conteúdos, eles se mantinham conectados, eles se mantinham atualizados e conseguiram 66 readmissões desses funcionários, desses ex-colaboradores. Tiveram um aumento de 355 novos membros num grupo de LinkedIn que eles criaram nos últimos anos. Tá? Então, não é só fazer um grupo, mas tem responsáveis, tem né, os papéis e funções dentro desse processo para gerar conteúdo. Nesse caso, geravam conteúdos semanais e quinzenais. Eles eram compartilhados desse grupo. A participação, de novo, da liderança nesses grupos, nesses temas também, e acaba impactando diretamente no EVP da empresa, né? Então, como que essas empresas acabam, né, dando visibilidade e posicionando a sua marca empregadora de uma maneira diferente. E olha que interessante aqui, a gente sempre fala dos arrependidos, né? A gente brinca nos nossos webinars que tem sempre aquela galera arrependida que quer voltar, e a gente não vê uma iniciativa coordenada, né, para justamente estimular que aquela pessoa que saiu, que tem um perfil, que tem um potencial, que possa voltar para a empresa. Então, olha que sacada interessante de você começar a trabalhar esses colaboradores que, de alguma certa forma, ainda continuam conectados com os valores, com o propósito, com o legado da organização, que tem o perfil e que, de repente, depois de uns 2 anos fora, minha empresa fala assim, sabe o que é a hora mais feliz onde eu estava? Né? Então, olha que bacana você conseguir ter também uma frente aberta, né, coordenada para gerenciar esse pipeline de talento, que é um pipeline de talento que eles entram jogando super forte, entram super engajados, porque já conhece a cultura, já conhece as pessoas, já conhece o modelo de negócio. Então, por que a não curva ter de um modelo aprendizagem é menor. curtíssima, curtíssima. Então, por que não ter uma iniciativa dessa? Por que não pensar nisso? Então, brilhante. Eu achei essa uma iniciativa que, quando a gente mostrou em escala global, pouquíssimas empresas tinham algo tão estruturado. Então, eu acho que faz total sentido ter também isso como pensar nisso como uma possibilidade para nós aqui no Brasil. Exatamente. Não, é um processo super recente. Mais de 60% das empresas aqui no Brasil não possuem uma política, uma prática, né, consistente ou estruturada como essa. Então, é um número bastante expressivo, é um diferencial. E outra, como eu tinha comentado, eu acho que esse é o jeito mais efetivo de você criar embaixadores para a sua empresa, né? Não existe jeito melhor de alguém falar bem da sua empresa do que um ex-funcionário, porque o ex-funcionário não vai ter filtro. Quer um indicador, né, de EVP para sua empresa? Vê o número de recontratações, de número de pessoas que saíram e voltaram. Esse é um putz indicador, é um negócio sensacional. Exatamente. Bom, a gente está chegando já no final. Gustavo, queria aproveitar um pouquinho da sua participação, queria ouvir um pouco de você, o que você tem visto no mercado, na nossa região, em questão de tendências, de posicionamento, como que as empresas vêm se posicionando com relação, né, às práticas de RH, como que elas vêm se posicionando nesse período de pandemia. A gente sabe que muitas práticas, muitas iniciativas, elas estão sendo talvez um pouco mais
caseiras ou um número menor de iniciativas, né, estruturais? Como que você tem enxergado isso dentro da nossa região, dentro do nosso país? Olha, bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de dar essas colheradas aí, esses pitacos na apresentação. Acho que o material ficou muito bacana. Acho que eu vejo de duas grandes formas. Acho que assim, existe uma preocupação muito clara com relação à questão do talento, né? A nossa região é uma região que tem um potencial de crescimento muito grande e a gente tem, tem visto aí, especialmente acompanhando o que está acontecendo com a Europa e Estados Unidos, com uma parcela importante da população já vacinada, existe uma perspectiva de uma retomada de crescimento no curto prazo, daqui para o final do ano. Isso, de uma certa forma, também vai acelerar a demanda das empresas por talento, né, por perfis específicos, por competências específicas, e o que eu sempre recomendo para todo mundo é procurem sempre se antecipar aos movimentos que vêm, então acho que é importante estar sempre atento. Acho que algumas das ideias que a gente tem aqui são mais implementáveis a curto, médio prazo, e acho que a gente precisaria pensar exatamente como tirar proveito disso, né, nos próximos meses, justamente para a gente estar preparado e preparar a organização para um movimento de crescimento, de elevação de demanda, que é o que vem por aí. Eu fiz uma pesquisa rápida, até agradeço quem participou no LinkedIn, sobre como é que vem sendo esses processos de atração de talento nos últimos 12 meses, e não para minha surpresa, acho que até corroborando uma percepção que eu tinha, a grande maioria, mais de 60% das contratações feitas nos últimos meses foram feitas com pessoas que já estavam empregadas, né? Então, comprova algumas questões que a gente já tinha trabalhado aqui. A primeira questão é que realmente acho que a grande questão do nosso país não é tanto a falta de mão de obra, não é tipo mão de obra, mas mão de obra específica, são competências específicas, são perfis específicos que a gente está buscando, então de uma certa forma existe um gap aí nesse sentido. E aí o que eu vejo é, por que não as empresas começar também a atuar no desenvolvimento dessas competências? Porque não as empresas começarem a trabalhar e oferecerem, como a gente vê em muitas empresas de tecnologia, oferecer capacitações gratuitas para introduzir certos tópicos específicos, né, de conhecimento, ter um olhar de responsabilidade social, ter um olhar de diversidade e inclusão, ter um olhar de contribuir para o desenvolvimento das pessoas, e a partir daí montar um pipeline de talentos. Não adianta a gente achar que as pessoas só elas mesmas vão estar se especializando em todas as competências do mundo, porque isso não vai acontecer. Agora, se nós, organizações, tivermos a preocupação de também estar contribuindo para esse desenvolvimento dessas competências, acho que é um ganha-ganha tremendo. Ganha a sociedade, porque você está melhorando o nível das pessoas, ganha a empresa, porque justamente consegue ter um pipeline mais amplo de talentos, e acho que ganha o país, porque a gente não vai precisar estar, né, de uma certa forma, tão refém de situações de auxílios e coisas assim. Então, eu vejo com uma perspectiva bem positiva os próximos meses. Óbvio que depende muito de como a coisa da vacinação avança aqui no Brasil. Espero que daqui para o final do ano melhore e perspectivas são de melhora. Mas acho que a gente tem também que fazer o nosso papel e o que cabe a nós, como recursos humanos, estar contribuindo para a sociedade como um todo. Então, acho que seriam essas minhas considerações. Obrigado, Rafa, pelo material, ficou muito bacana. Quem quiser fazer qualquer pergunta, quiser qualquer tipo de consideração, fiquem super à vontade para usar os nossos canais, né, do Top Employers. A gente vai passar também os nossos e-mails, nosso telefone para quem quiser acessar. Esse material vai estar disponível para download, tanto a gravação desse webinar, como o PowerPoint que a gente acabou de apresentar. Também convido todo mundo, quem quiser, fazer o download do relatório completo, que está bem bacana, também tem bem mais detalhe que a gente apresentou aqui, né? E obrigado de novo pela participação, Rafa. Gustavo, eu que agradeço pela sua contribuição aqui na nossa conversa, né, pelas suas considerações também. Reforçando o que você já disse, aqui está disponível o relatório, né, que vocês, né, têm para fazer o download do relatório completo, para entender um pouquinho dessas práticas e outras práticas que a gente acabou trazendo. No nosso site, aqui no QR Code, ele já vai direto no próprio relatório, mas no nosso site tem também acesso a outros relatórios, a outros insights, a outros temas também para vocês fazerem o download gratuito. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questão, de interesse, a gente está super à disposição para conversar. Entre hoje e amanhã a gente compartilha com todos essa apresentação, esse material, os nossos contatos.
Mais uma vez eu agradeço, Gustavo, a todos aqui presentes. Foi um prazer compartilhar um pouquinho, né, dessas práticas de algumas empresas que são certificadas em nossa região. Agradeço a presença de todas e nos vemos no próximo webinar. Um bom dia e uma boa tarde a todos. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado.